eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Antes de dar início, eu gostaria de ler algumas orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula. Hoje eu vou fazer a correção das atividades. Questão 1. Oi, Dani, me chama no SMS. Vou te ligar no celular. Chiquinha, você está o dia todo no computador. É por causa da gripe, mãe. Assim encontro minhas amigas sem perigo. E aí, Lucinha, me passa o dever pela internet? Tudo bem, nos vemos amanhã no colégio, de longe. Pela imagem e pelas falas, o ambiente é mais urbano ou rural? Por ser um ambiente que tenha mais prédios, nós podemos perceber na imagem, esse ambiente, ele é urbano e não rural. Pelas falas, não teria como saber. Por quê? Porque eu tenho aí a marca da oralidade, ou seja, da fala coloquial. Então, a fala coloquial é a fala do dia a dia, despreocupada, em que as pessoas costumam fazer o uso. Porém, se fosse interior, existiria essa marca da oralidade coloquial, talvez um pouco mais carregada, né? Um pouco mais coloquial do que nós estamos presenciando aí na charge. Só que pela fala é um pouco complicado, né, de falar, é urbano, é rural, a não ser que seja, como eu disse, aquela do Chico Bento, que vem muito carregada. Aí nós sabemos que é mais rural. Só que tem pessoas que moram nessas localidades e não falam tanto de uma maneira coloquial tão carregado. Já tem outras que sim. Mas pela foto nós podemos perceber que é urbano por causa dos prédios. Então a resposta seria: o ambiente é marcadamente urbano, o que se evidencia pela presença predominante de prédios. Tanto que a resposta não me fala nada da fala, e sim da imagem. Letra B. Observem como os personagens são revelados sem aparecer. A forma como foram colocados os balões de fala no espaço apresentado. Qual é a característica destacada nas relações de comunicação desse quadrinho? Então, uma possível resposta: a comunicação à distância por meio de recursos tecnológicos. Ou seja, ali todos estão fazendo uso de uma tecnologia através do computador, através do celular. O que essa charge traz para nós, na atualidade em que estamos presenciando uma pandemia, é que parece que encaixa tudo o que está acontecendo conosco nesse momento. Por quê? Porque as pessoas ali estão se comunicando apenas através dos recursos tecnológicos, o que nós estamos fazendo atualmente, não é verdade? Por quê? Por causa da pandemia, nesse caso é por causa da pandemia, tá? Então a resposta seria a comunicação à distância por meio de recursos tecnológicos. Qual é a provável crítica contida nesse quadrinho? O fato da comunicação ser feita por uma linguagem mais informal. Reparem que a linguagem que os personagens usam, e aí, SMS, que é uma sigla, né? Oi, Dani, não falou o nome da pessoa completo, né? Então, isso aí é o que? Uma linguagem mais informal, tá? Quando ele diz no último quadrinho, tudo bem, nos vemos amanhã no colégio de longe, parece que estamos aqui sendo representados por essa charge. Porque parece que quando diz é por causa da gripe, mãe, assim encontro minhas amigas sem perigo. Parece até que essa situação foi uma grande coincidência, mas parece que é algo que nós estamos presenciando no momento.
né? Então, o fato da comunicação ser feita por uma linguagem mais informal é a resposta da letra C. As falas dos balões revelam uma linguagem mais elaborada ou mais espontânea? Bom, quando eu dei aula para vocês sobre linguagem formal e linguagem informal, o que nós aprendemos? Que é esse tipo de linguagem feito com abreviações, com algumas gírias, ela é o quê? Uma linguagem mais espontânea, porque ela é uma linguagem menos elaborada, uma linguagem informal. Então, a resposta seria: a linguagem nessa circunstância é mais espontânea e também mais breve e rápida. Quando nós nos comunicamos daquela forma, com muitas abreviações, nós estamos sendo mais o quê? Mais breves, mais rápidos, ok? Então, por isso que a resposta também traz isso, e também mais breve e rápida, porque existem algumas abreviações. Façam um levantamento de características que comprovem a modalidade que vocês escolheram como a predominante. Então, eu dei aqui uma resposta que poderia ser igual à de vocês ou pode ter alguma coisa diferente, desde que esteja dentro do contexto, tá? Mistura de pessoas gramaticais. Tu e você expressão própria da linguagem dos jovens. E aí? O uso do diminutivo de caráter mais afetivo, cumprimento que revela maior grau de intimidade. Então, nesses exemplos, nós temos o quê? Quando diz a mistura gramaticais tu e você, expressão própria da linguagem dos jovens, e aí, uso do diminutivo de caráter mais efetivo e cumprimento que revela maior grau de intimidade. Todos esses fatores aí nos levam a perceber que essa linguagem que foi escrita nessa charge, ela é mais espontânea, porque ela é uma linguagem coloquial. Leia a frase em destaque na página de revista. Então, eu tenho aí uma página, a primeira página da revista, e traz algumas informações. Me belisca recebeu amigos na Copa e percebeu que seu kit anfitrião está um desastre? Dê um trato no armário com nossas sugestões para petiscar. Então, quando a pessoa, né, que fez essa página da revista, o que ela trouxe? Ela colocou o pronome antes do verbo. Me belisca? Essa oralidade, essa escrita, é uma marca da oralidade. Por quê? Porque formalmente nós não podemos usar iniciar a escrita com um pronome. Primeiro eu uso o verbo e depois o pronome. Para eu passar para uma linguagem formal, eu teria que colocar belisca-me, tá? E não me belisca. Ele fez o uso da oralidade na escrita. Mas será por quê? Observe que nesse caso foi feita uma escolha de linguagem que fugiu às regras da norma padrão. E isso compõe uma variedade do uso da língua. Iniciou-se a frase com o pronome oblíquo me. Então, esse pronome, para ser usado adequadamente de acordo com a linguagem formal, eu sempre uso depois do verbo. Então, por que ele fez isso? Por que ele iniciou a frase com o pronome oblíquo, me? Qual terá sido a provável intenção desse uso? Bom, acredito eu, antes de ler a resposta, que como a matéria, às vezes, pode ser voltada mais para pessoas jovens, ele faz esse uso para chamar atenção, tá? Por quê? Porque quando você coloca algo muito formal, provavelmente algumas pessoas nem leem, nem têm o interesse de ler. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma regra, ok? Que tem que acontecer sempre para não chamar atenção.
mas nesse caso eu acredito que seja por isso um dos motivos. Então, com esse uso, pretendeu-se conferir a chamada a um tom mais coloquial, mais informal, de acordo com o tema da matéria da revista. Ah, então, lembrem-se, norma padrão, regras, quando ele fala regras da norma padrão, são regras da gramática, que nós devemos usá-la corretamente. Ok? Converse com os colegas sobre as prováveis intenções nas escolhas de linguagem feitas no título do livro e na página da revista, isto é, em Ensine-me a Viver e em Mebelisca. Então, olha na revista, já para a rua, brinquedos e outros itens para a criançada se divertir ao ar livre. Quando ele diz ensina-me a viver, aí ele faz o uso correto do pronome. Ele faz a colocação pronominal corretamente. Ele usa o pronome depois do verbo. E em mebelisca, ele faz o uso errado propositalmente. Então vamos lá, Ensina-me a Viver é o título de romance. Sua linguagem tende a ser mais formal, literária e, dessa forma, é natural que o título se harmonize com ela, ok? Assim, o título já antecipa para o leitor que tipo de linguagem ele vai encontrar no livro. Então, se eu tenho um título desse, eu vou ter uma linguagem mais o quê? Formal. Em Mebelisca, sabendo-se que se trata de um anúncio de talheres e recipientes para petiscos, deduz-se que o verbo beliscar tem na frase o sentido de lambiscar, comer pequena porção de alimento, sentido com o qual é mais empregado na linguagem informal. Além disso, é muito comum na publicidade o emprego da linguagem mais informal e do jogo de palavras para que o texto atraia o leitor. Ok? Questão 3. Leia a frase em destaque na página de revista ao lado, considerando que o texto explica o significado da frase em destaque na página da revista. Converse com os colegas sobre quem seria o provável destinatário do texto, uma criança ou os responsáveis por ela. Por quê? Então aí está a frase. O meio ou o suporte em que o texto será produzido também tem influência nas escolhas de linguagem. Resposta. A estrutura da frase já para a rua é normalmente utilizada pelos pais ao se dirigirem às crianças. Já para a cama, já para o banho, já para casa. Já para a rua, relaciona-se à ação de brincar ao ar livre. Como a revista São Paulo é destinada ao leitor adulto, a escolha da linguagem foca o destinatário adulto que tem criança em casa, possivelmente familiares ou responsáveis por ela. Questão 4. Leia as primeiras páginas de uma história em quadrinhos do personagem Rolo, dirigida ao público jovem. Então, vocês teriam que ler, eu não joguei, porque aqui ficaria muito desfocado, tá? Vocês teriam que ler essa charge, essa história em quadrinhos e responder as questões. Observe as falas dos personagens e no caderno faça um levantamento de aspectos que caracterizem a linguagem comumente usada por jovens. A resposta: redução de palavras, velho em vez de velho, como é, que é, expressões próprias ou gírias de alguns grupos, detona, com o sentido de fazer bonito, arrasar, descolei, com o sentido de conseguir, arranjar. Há também o uso do pronome pessoal oblíquo me no início de frase, que, conforme já se constatou, é comum na fala e na escrita mais informal. Observe abaixo uma peça publicitária que fez parte de uma campanha desenvolvida para a racionalização do consumo de água potável no estado de São Paulo. Ela foi publicada em uma revista destinada a surfistas. Então, eu tenho a imagem e a imagem me traz alguns dizeres, como banho de 15 minutos? Olha o nível vacilão. Quem desperdiça água, baixa o nível.
dos reservatórios e do respeito pelos outros. Então, responda no caderno as questões a seguir de acordo com a imagem. Tá? A forma verbal olha está no imperativo, na segunda pessoa do singular tu. Procure no texto publicitário uma frase que comprove que ele é dirigido a um destinatário na terceira pessoa do singular e transcreva-a no caderno. Imperativo é quando eu dou o quê? Uma ordem ou quando eu faço um pedido, tá? Tem que ter esse sentido. Por isso que quando eu falo olha, ou eu estou mandando ou eu estou pedindo. A frase é: assim você ajuda a subir o nível dos reservatórios e do respeito que tem pelos outros. B. Qual teria sido a intenção do autor do texto ao utilizar em sua escrita mais de uma pessoa verbal? Empregando essa linguagem, o autor do texto pretende tornar a mensagem mais próxima do público e atingir um número maior de pessoas. Muito inteligente, né? A palavra nível é utilizada em dois sentidos no texto. Explique-os. Primeiro, a altura da água nos reservatórios. E segundo, grau de educação, de cultura, de consciência, de respeito pelos outros. Letra D. Se uma palavra é empregada com diferentes sentidos em um texto, dizemos que está sendo utilizada em sentido ambíguo. Em algumas circunstâncias, a ambiguidade é considerada um defeito na comunicação, porque existem frases que eu não posso deixá-la ambíguas, que senão ela dá duplo sentido. Nessa peça publicitária, a ambiguidade é fruto de uma falha ou de uma intenção? Explique sua resposta. Bom, nesse texto, a ambiguidade foi utilizada intencionalmente para produzir mais de um significado e brincar com os sentidos da palavra, o nível da água e o nível das pessoas que usam a água. Transcreva no caderno expressões do texto que possam ser consideradas de uso mais informal, espontâneo. Explique-as. Exemplo, vacilão, inconsequente, que age impensadamente, descuidado. E se liga, preste atenção, fique atento. O pronome, se iniciando a frase, também é marca de uma linguagem mais espontânea. Foi o que nós vimos nas questões anteriores. Questão 6. Para organizar o que analisamos, transcreva no caderno as escolhas feitas por quem produziu a propaganda para atender tanto a intenção de convencer o leitor, quanto a de fazer-se entender pelo destinatário, o provável leitor da revista. Então, o que vocês teriam que fazer? Transcrever apenas as frases em que ele pede aqui, ok? Eu vou ler frase por frase e depois qual deveria ser transcritas. Uso das regras da gramática normativa para tornar o texto mais monitorado. Combinação de diferentes pessoas verbais para ficar mais próximo da linguagem mais coloquial. Uso de expressões científicas para indicar a gravidade do problema. Exploração da ambiguidade como recurso expressivo e de ênfase. Uso de expressões da linguagem popular para aproximar o texto de seu destinatário. Então, as frases que você deveria passar para o caderno, escrevê-las novamente no caderno, seria as letras B, D e E. Ok? Bom, encerramos por aqui a nossa correção de hoje. E lembrem-se, juntos no caminho certo, sempre.